Olá, meu nome é Alexandre Martins e você está novamente no canal Preparador Anônimo. Seja bem-vindo. Como prometido, finalmente, essa é a primeira parte da apresentação dos estudos que nós pretendemos desenvolver aqui com relação ao planejamento estratégico de como me tornar um preparador. Esse primeiro PowerPoint ele vai ser aqui narrado. Os próximos nós vamos ter uma interação para que as pessoas, eu e vocês, possamos conversar e discutir sobre o porquê, os motivos, soluções, técnicas, etc. Enfim, sendo esse o primeiro, cabe ressalvas de que nem todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, vão tentar acompanhar essa apresentação, vão entender logo de saída. A ideia é que, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, não concordarem ou concordarem, comentem, compartilhem. Tá? Os contatos estão aí. Nós vamos afinando o discurso para que todos falemos a mesma coisa, tudo bem? Então, vamos lá. Planejamento estratégico, como se tornar um preparador. Aí eu me apresento, faço meu merchan, e vamos para o que interessa. Propaganda do canal, tá? Nosso logo da área de segurança e inteligência, controle, E uma ressalva, 2020, começamos agora, vamos em frente. Tudo começa por um princípio, por um começo. Então a gente vai entender o porquê disso tudo. Lógico, gente, existem outros canais que já fazem isso que eu estou fazendo aqui agora, são bons. São pessoas muito dedicadas que vivem em função exclusiva desse trabalho. Eu não vivo em função desse trabalho, eu faço outras atividades e a minha preocupação, como eu sempre disse aqui, é compartilhar informação. Por isso as coisas aqui não vão ser cobradas, tá? Não que você não deva pagar por uma boa informação, com certeza. Pagar por um bom livro, às vezes evita que você pague por um tratamento médico ou por um dentista. Então, introdução e objetivos. A ideia aqui é que nós vamos apresentar um planejamento básico voltado ao desenvolvimento de um projeto que visa tornar um indivíduo urbano comum, você, eu e qualquer outro, em um preparador capacitado e habilitado. Nessa apresentação, iremos demonstrar os passos, metas e objetivos, de forma macro e sucinta, sem muita enrolação, sem muito detalhe, para a realização do que se propõe. O que nós propomos aqui? Transformar você em um preparador. Se não, pelo menos com uma visão adequada do que é ser um preparador. Toda e qualquer informação de natureza técnica e financeira que vai ser descrita aqui é baseada em um modelo matemático bem simples ou simplista, que visa apenas nomear, precificar, nortear os preparativos e ideias. Por quê? Porque não adianta agora, no início, no princípio de tudo, eu começar a apresentar detalhes, pormenores, etc., que não vai vingar. Tá? A ideia aqui é apresentar a ideia inicial para que vocês se habituem ao tema e às situações dela. Todas as ideias aqui e indicações devem ser questionadas, o que comentei lá no princípio. Nada aqui é fechado. Como todos temos visões diferentes, temos necessidades diferentes, vivemos em mundos diferentes, as situações elas são adaptadas às nossas realidades, às nossas, por que não dizer, vontades e necessidades. Esse trabalho serve apenas como um balizador, um indicativo de direção e etapas a serem seguidas. Por quê? Eu tenho uma visão pré-definida, já estou nesse meio. Quem não tem essa visão pré-definida, mas tem uma visão de empreendedor, tem uma visão de comerciante, tem uma visão de empresário, uma visão de médico, uma visão de qualquer outra profissão, padeiro, cozinheiro, todos temos visões diferentes baseadas naquilo que desenvolvemos. Por quê? Nós imaginamos as coisas de forma linear, passo a passo. Tá? Então cada um que for acompanhar esse material vai ter a sua visão adaptada à sua realidade. E essa é a ideia. Só que não adianta eu soltar uma ideia e deixar que as pessoas corram à revelia. Eu tenho que fazer com que vocês, pensando de formas diferentes, cheguem ao mesmo ponto.
Então a ideia dessa instrução é essa. Tudo bem? Então vamos lá. O que é um preparador? A gente estou falando disso já faz tempo, né? Muita gente já sabe, mas essa palavra, esse contexto, essa ideia, às vezes ela fica meio vaga. Então vamos lá. Antes de qualquer comentário ou informação, precisamos definir o que é ser um preparador. Para que serve, ou de que me serve ser um preparador nos dias de hoje? Né? Isso vai me ajudar em quê? O que é isso, afinal? Tá? Vamos definir. Como dizia meu pai, vamos dar nome aos bois. Vamos tratar desse assunto de uma maneira que todos nós entendamos o que é ser um preparador. Aí embaixo eu tenho algumas fotos, né, inclusive material do meu livro, que está aí mostrando o que é ser um preparador e para que serve ser um preparador. Já começa a dar uma ideia daquilo que o preparador enfrenta com relação às suas realidades, às suas preocupações e por aí vai. O que é um preparador ou um prepper? Na realidade, é o sobrevivencialismo, que vem da preparação, tá? Sobrevivência de longo prazo, de longo termo, tá? Você estar preparado. Então, o sobrevivencialismo pode ser definido como um movimento de grupos ou indivíduos conhecidos como preparadores ou preppers. Esses têm por objetivo não somente se prepararem para emergências básicas do seu dia a dia, básicas e locais, como no caso de possíveis rupturas da ordem social, política, regional, nacional ou internacional. Aqui nós estamos vendo eventos macros, tá, que algumas vezes na história já aconteceram e que algumas vezes elas dão sinais de que podem vir a acontecer de novo. Tá? Graças a Deus até hoje só ficaram nos sinais. O sobrevivencialismo também abrange a preparação de emergências pessoais, como perda de emprego, ficar preso na natureza, sob condições climáticas adversas ou outras situações que a gente não imagina. Quando a gente acha que a coisa não pode ficar pior, ela fica. Tá? Quando nós nos habituamos a achar que está tudo bem, a vida nos pega de surpresa. Então ela acaba nos tirando o centro e nos mostrando que essa pasmaceira, essa tranquilidade, essa calmaria, ela é ilusória. Tá? Como meu pai dizia, a vida é feita de percalços, né? Quanto mais problemas, mais experiente você fica. E você pode começar a sonhar em dar conselhos para alguém. Que não adianta eu dar conselho para alguém e não saber nem cuidar da minha vida. Alguns sons da natureza, lógico, vão interferir de novo, né? Mas aí a gente vai tocando o bonde, tudo bem? Este movimento, ou conceito, modo estilo de vida, né, que acaba sendo um estilo de vida, porque você acaba dedicando parte do seu tempo, acaba dedicando parte da sua vida a essa nova situação de preparação. Você acaba criando um ponto de vista, acaba vendo as coisas por uma outra ótica. Tá? Para alguns, motivo ou razão de vida, para outros apenas mais uma atividade. Surgiu entre os anos 50, 60, 55 e 60 nos Estados Unidos. Essa é uma informação teórica que pode ter começado em outro lugar de outra forma, mas isso é o que a literatura diz hoje em dia. Tomou força durante a Guerra Fria, em meados dos anos 60, onde os cidadãos americanos, inclusive os países do leste europeu, da Europa, não sei aqui do Brasil, porque era uma realidade bem distinta à nossa naquela época, ninguém pensava nisso, né? Onde os cidadãos desenvolveram um medo constante sobre a fragilidade da economia, aliado à insegurança gerada pela possibilidade de um conflito nuclear entre as superpotências da época. Mas nos anos 60 havia uma fragilidade econômica? Não vou dizer que havia, mas haviam resquícios das dificuldades que os países dos Estados Unidos passou na época. Era a época havia rumores de guerra, a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, uma tinha acabado, outra estava se espelhando para começar. Enfim, a instabilidade de modo geral. O conceito baseia-se na autoconfiança, isso é importantíssimo. Você tem que ter autoconfiança, você tem que confiar em você, para que você comece a tomar algumas decisões nas quais você não tomaria, tá? Em uma situação normal. O ser humano, de certa forma, ele tende a deixar para os outros
a maior parte das suas obrigações, principalmente quando elas se referem à sua segurança, à sua autopreservação e o básico, como se alimentar. Então, baseia-se na autoconfiança, no estoque de suprimentos, no ganho de conhecimento e habilidades. Os sobreviventes, ou sobrevivencialistas, ou preppers, frequentemente adquirem treinamento médico de emergência, autodefesa, como armazenar água, comida, alimento, preparam-se para serem autossuficientes. Esse é o nosso objetivo, sermos autossuficientes. Em casos extremos de preparação, construindo estruturas como refúgios ou abrigos subterrâneos, que darão suporte a situações extremas. Os sobrevivencialistas normalmente preparam-se para se antecipar a esses acontecimentos. Ser um sobrevivencialista não significa ter um buraco e entrar dentro dele, fazer um bunker, construir uma estrutura. Significa adaptar a sua realidade para que se um dos seus medos, um dos seus receios, se porventura vierem a acontecer, você consiga se sobressair perante ele. Tá? Em situações extremas, como eu disse, existem muitos preppers que têm bunkers, retiros, etc. A nossa ideia no futuro é ter um retiro, ter uma área onde nós possamos nos reunir, fazer uma comunidade sobrevivencialista e poder estudar isso mais a fundo. Lógico, existem pessoas hoje que já têm isso não é uma coisa nova, isso já é antigo. Tá? Eu já até comentei em outro vídeo, se eu não me engano, em Nova York, nos arredores de Nova York, ali na região dos Estados Unidos, existem algumas comunidades de pessoas que torraram a paciência de ficar morando em sociedade, nos grandes centros, passando por dificuldades e voltaram-se para a natureza, para a vida de subsistência. Eu comentei uma outra vez num vídeo e não foi muito bem visto o comentário quando eu comparei essas comunidades com comunidades hippies. Tá? Mas a ideia não era criticar ninguém, a ideia era comentar que quando as pessoas pensam em comunidade, viverem em comunidade, pelo menos na minha época de criança, a gente remetia isso a viver de forma cigana ou hippie. De certa forma, não deixa de ser correto. Por quê? Essas pessoas que vivem em comunidades, ciganos, hippies, elas têm uma autossuficiência que nós almejamos. Tá? Uma liberdade que nós almejamos como preparadores. Tá? Então, é o primeiro passo, digamos assim. Não olharmos com olhos críticos, mas olharmos com olhos de aprendizado, de entender. Tá? Por que viver em comunidade? Porque uma comunidade, como o próprio nome diz, é onde as pessoas se ajudam, cooperam. São comuns entre si suas necessidades e seus anseios. E quando você consegue suprir de forma autossustentável as suas necessidades básicas, as suas necessidades pessoais, você vive muito bem. Porque o ser humano hoje está muito preocupado em ter e não em ser. O que é errado. Tá? Não é porque eu acho que é errado. Porque se você parar para pensar, você que está me ouvindo, está lendo isso aqui, e for imaginar o que eu preciso para viver, você vai ver que você não tem mais de um par de pés e um corpo para ter um lavabo, ou um guarda-roupa, ou um closet com 105 pares de sapato, 25 camisas, 70 calças, tá? Como dizia meu pai, você só tem uma cabeça para que 20 chapéus, né? Então é meio complicado. Mas nós vivemos em uma sociedade, seja ela capitalista, socialista, comunista, marciana, de que nós consumimos, nós almejamos o consumo. E isso aí é o que nos desfoca do ser. Mas vamos lá. Um movimento muito difundido e ativo nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Não sei como é no resto do mundo. Na Europa é meio difícil de ficar pesquisando sobre como é o conceito por lá. Na Europa é muito comum, muito divulgado o bushcraft, que é uma arte mateira, né, do mestre Juliano Antoniolo, hein? Tá? E por isso essa nomenclatura é fundamental no idioma inglês. Como assim? Todos os termos, alguns termos, né? Algumas palavras, algumas referências, elas são em inglês. A gente tem que ficar arrumando um paradoxo ou tentar entender o que elas são aqui. Por isso preppers, né? Preparadores e por aí vai. Assim como suas principais preocupações são relacionadas com os riscos existentes naqueles países, tá? Lógico, se os Estados Unidos tem uma preocupação financeira, tem uma preocupação com a Rússia, com guerra nuclear, etc., nós já não temos essa preocupação, nós temos outras preocupações. Daí vem uma das visões que apresentei lá no meu livro, que é
que é a adaptação desses medos, dessas necessidades para a nossa realidade, que eu falei no começo da apresentação. Adaptar a realidade de cada um a um conceito. Tá? Adaptar os ensinamentos, conceitos, realidades ou expectativas do padrão internacional, dos problemas dele lá, os nossos problemas e anseios aqui. Tudo bem? Sigamos. As rupturas frequentemente citadas pelos sobrevivencialistas são catástrofes naturais, catástrofes provocadas pela humanidade ou pelo homem, ruptura da ordem social e política, colapso geral da sociedade, colapso da economia, emergências médico-sanitárias e por aí vai. São coisas que a gente costuma ver em filme, que a gente imagina que nunca vai acontecer. Um exemplo de como a vida é cíclica e às vezes o que a gente não imagina ser possível acontece. Tem um filme chamado Epidemia, antigo, da década de 90, se eu não me engano, do Dustin Hoffman, sobre um macaco que transmite uma doença. Enfim, todo mundo achava que era uma ficção, até acontecer a crise do Ebola. Tá? Se a gente falasse que em 2018, que em 2020 nós íamos ter uma pandemia que ia parar o planeta, ia deixar todo mundo louco, ninguém ia acreditar. Tá? Mas ela está aí. Então, a ideia do ser humano de que Deus é brasileiro e nada acontece, principalmente aqui no Brasil, é falsa, é uma falsa ilusão. Tá? Então, nós como seres humanos, como pais de família, como seres humanos responsáveis, nós temos que parar com essa ideia de achar que nada acontece, de que as autoridades vão cuidar da gente, que a vida é boa, tá? E começar a tornar a vida boa, realmente, com condições adequadas. Providas por quem? Por nós. É nossa obrigação nos prepararmos. Como se já não bastasse todos os problemas citados, tá? Cada período, cada época da sociedade tem um bônus, digamos assim. Um bônus daquela frase, né? Não tem como ficar pior. Hoje, somam-se todas essas assustadoras possibilidades novas e ainda mais terríveis. Essas ditas novas já ocorreram, estão ocorrendo, graças a Deus estão perdendo força, estão saindo de moda, digamos assim. Aconteceram nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, Oriente Médio, África, aconteceram para tudo quanto é lado. Com a graça divina, não acontece aqui no Brasil. Tá? Nesse aspecto, realmente eu acredito que Deus é brasileiro e Ele gosta da gente. Né? Eu estou falando do terrorismo, em todas as suas vertentes de terror e medo. Como se já não bastasse todos os problemas, né? A gente tem o terrorismo. Quando a gente fala de terrorismo, é bom deixar uma coisa muito bem clara. Não, terrorismo, no seu termo, na sua definição, é aquilo que gera o terror básico. Tem outras definições, tem outras implicações de segurança e por aí vai. Mas o que interessa saber é que é o seguinte: não podemos associar um estereótipo, um biotipo, um ser humano, uma sociedade, uma cultura a isso. Falar que todos os muçulmanos são terroristas é burrice, é errado. Tá? Assim como falar que todo ocidental é cristão, como todo brasileiro é racista, como todo ser humano é homofóbico, como todo ser humano não aceita opiniões diversas. É mentira. Somos seres humanos, temos diferenças, sim, graças a Deus por elas que nos definem como sociedade, como pessoas. Essas diferenças fazem com que sejamos interessantes ou não para outros, para iguais e por aí vai. Então, terrorismo, qualquer um pode ser. Nós tivemos aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, 2 ataques a escolas, tá? Columbine fazendo escola, né? Fazendo discípulos. Mas não foram cometidos por muçulmanos, foram cometidos por brasileiros, tá? Com visões alucinadas, alienadas. Tá? É o que a gente chama de terrorismo interno. Então não dá para falar que todo muçulmano é terrorista, que todo brasileiro é maluco, que sei lá. Então, uma coisa muito importante que eu queria deixar muito claro, já falei em diversos vídeos, vou repetir isso até o fim da minha vida. Cada um é responsável pelo que faz, cada um é responsável pelo que pensa. Não podemos julgar. Tá? Não julgues para não seres julgado. Isso é importantíssimo. Outra coisa muito importante, gente.
Diferenças existem, respeitar as diferenças de opinião e de ideias é a base de toda a sociedade republicana, democrática e inteligente. Tá? Eu tenho uma frase de vida que eu já comentei com vocês, já escrevi para tudo quanto é lado, que diz o seguinte: antes paz do que razão. Se vocês começarem a pensar que se alguém discutir com vocês, você vai tentar ganhar a briga, vai ter razão, você vai perder sua paz interior, vai se estressar e vai acabar até tendo um infarto, um derrame nesse processo. Tá? Não significa que você vai falar bem para tudo. Significa que você vai escolher as suas brigas, vai escolher as suas lutas. E elas têm que valer a pena, porque elas vão te desgastar e vão custar tempo e talvez a sua saúde. Enfim, após descobrirmos o que é ser um sobrevivencialista, precisamos saber para que serve isso. Né? Para que eu quero isso? Para que serve isso? Ser um preparador é mais que estar preparado para adversidades. É um estilo, um modo de vida. Assim como tem gente que é surfista, tem gente que é atleta, tem gente que é predominantemente urbano, predominantemente rural, predominantemente ser humano. Tá? Cada um tem a sua visão. Ah, mas o meu estilo é atlético, meu estilo é esportista, meu estilo é natureza, meu estilo é urbano e por aí vai. Tudo bem. Você pode ser o que você quiser, desde que você esteja preparado para as situações. Essa é uma ideia. Uma forma de viver a vida, não de forma neurótica, muito pelo contrário. Não vou ficar esperando que cada esquina caia um meteoro ou um zumbi me coma, tá? Mas de forma o quê? Precavida. Eu tenho que estar preparado para o pior, sempre esperando o melhor de tudo. Eu não posso ser pego de calças curtas, né? Como dizia meu pai. Nós temos que estar preparados para as adversidades. Por isso que elas se chamam adversidades, senão chamavam rotina. De uma forma que as dificuldades ou imprevistos da vida não sejam fatores limitantes. Eu não posso permitir que uma dificuldade, um fator da vida, uma coisa aleatória, mude de tal forma a minha vida que eu pare de viver, que eu desespere, etc. É fácil de falar, gente, mas é difícil de entender e de fazer. Tá? Eu passo por isso, com certeza, estou passando por essas dificuldades. Tá? Mas nem por isso eu posso perder a razão. Se bem que existem alguns momentos na vida que você para, senta, chora e se desespera, porque às vezes as soluções não aparecem. Tá? Mas quanto mais desesperado, quanto mais em pânico você ficar, menos razão e solução você vai achar. Isso eu estou falando para vocês hoje porque eu estou visualizando esse tipo de situação, vivencio esse tipo de situação. Tá? E se eu desesperar, e se eu ficar preocupado, eu perco foco, aí eu não resolvo nada e me torno realmente um problema para mim e para os outros. Tá? Fatores limitantes ou prejudiciais às nossas vidas ou ao nosso modo de vida. Como você vive hoje, seu modo de vida? Seu modo de vida o que é? É um modo de vida em sociedade, um modo de vida coletivo, você tem a sua família, etc. Esse é seu modo de vida. A gente escuta muito isso em filme americano, né? O estilo de vida americano, o modo americano de ser, liberdade e por aí vai. O modo francês é liberdade, igualdade e fraternidade. O brasileiro é Deus é brasileiro, temos carnaval, samba e futebol e boa. A vida mudou. Nós temos aí uma frase nova que diz a nova realidade. Né? O novo. Então tudo é novo. Essa pandemia que nós vivemos, ela veio para ajudar. Tá? Ela ferrou com todo mundo, ela teve um monte de problema, muita gente boa, inocente morreu, sabe? Isso é inquestionável. Mas ela veio para ajudar o ser humano a entender que ele não é supremo. Lógico, ela cobrou um preço muito grande por isso, porque nós não estávamos preparados como pessoas, como seres humanos, para encarar essas realidades. Nós somos fúteis, essa é a realidade, infelizmente. São pouquíssimas as pessoas que podem dizer, eu não sou fútil, eu sou uma pessoa realista. Todos nós às vezes damos uma vacilada. Tá? É igual quando você pega um final de, eu vou comprar um presente para mim que eu mereço. Tá? E você descontrola seu orçamento porque você merece, que você trabalhou pra caramba, então você se merece esse mimo. Só que aí, será que você usa isso como desculpa ou é uma realidade? Enfim, cabe aí a reflexão. Então quando eu falo que essa pandemia veio para ajudar o ser humano a ser humilde,
a ser normal, a ser digno de estar aqui na Terra, é o que eu quero dizer. Só que muita gente boa, tá? Pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente ouviu falar, se foram. E olha, na boa, sem necessidade. Se nós tivéssemos nos preparado, se nós tivéssemos visão sobre tudo isso, isso não teria acontecido. Em uma primeira análise, situações como desemprego, acidentes pessoais, imprevistos médicos, situações de amplo espectro, tá? Como a pandemia de SARS-CoV-19 ou Covid-19 desse ano, tá? Em que a gente está montando essa apresentação, nos faça ficar de joelhos na dependência de fatores adversos e das incertezas de um futuro, onde as possibilidades passam todas, em sua maioria, pela solução de longo prazo de órgãos de governo, atrelando a vida que nós conhecemos à vontade de outros que não a nossa. Estas situações adversas, elas nos colocam de joelho. Como? Elas nos colocam na dependência de soluções de longo prazo, ou soluções que dependem de órgãos de governo, dependem de autoridades. E nós somos atrelados a elas para que nossa vida continue. Ah, mas quer dizer que eu poderia não estar passando por isso? Seria muita irresponsabilidade minha dizer que sim, que eu poderia estar diferente. Mas também seria muita falta de consciência dizer que eu poderia estar melhor sim. Por quê? Se eu prestasse atenção, se eu já tivesse aplicado todos esses conhecimentos que nós vamos aprender daqui para frente em uma prevenção, tá? Se nós tivéssemos trabalhado com prevenção, nós não teríamos essa dificuldade que nós temos hoje e pela quantidade de mortes que nós temos. Todo mundo já ouviu a frase da vovó, antes prevenido que remediar. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já viu isso, só que pouca gente pratica. A prevenção, ela evita, como o próprio nome diz, né? Ela previne. A prevenção previne problemas. É o famoso para e pensa. Se você sabe que aquilo vai fazer mal, tem uma possibilidade, mesmo que remota, de fazer mal ou de prejudicar, não faça. Porque é uma loteria. Tá? E no jogo da vida, às vezes, se a gente perder uma aposta, a gente morre. Tá? Ou perde um membro um ente da família e por aí vai. Então a gente tem que trabalhar com a prevenção. Ah, mas se eu viver dessa forma, eu não vou fazer nada na vida. Eu vou ser neurótico e não vou aproveitar a vida. O que é aproveitar a vida? Viver correndo riscos? Ou medir os riscos e viver de forma tranquila e adequada? Depende. Para muita gente, adrenalina é vida. Para muita gente, ficar em casa lendo um livro é vida. Então por isso que cada um tem o seu. Mas antes de tomar qualquer atitude, avalie os riscos. Isso não faz mal. Avalie os riscos. Se você, olha, eu não tinha pensado nisso. Aí você vai fazer a sua atividade, vai fazer a sua situação, só que você vai fazer o quê? Estar preparado para aquele problema. Vai ter já contornado ou arrumado uma solução para evitá-lo. Essa é a nossa ideia. Quais adversidades reais se justificam a preparação ou se justificam a me tornar um preparador? Justificam esse tipo de desenvolvimento, o custo financeiro e temporal a ser empregado para me tornar um preparador? Que situação na minha vida, na vida de vocês, justificaria eu gastar tempo, dinheiro, treinar, mudar minha rotina de vida para me tornar um preparador? E como que eu defino quais realidades são essas e que rumos eu devo tomar? Cada um é cada um tem os seus medos, cada um tem os seus anseios e seus receios. É para isso que a gente vai se preparar, vai se prevenir. Não é para cair um meteoro na Terra somente, é para evitar alguns problemas que nos atormentam hoje. Tá? As realidades, elas são de cada um. Algumas realidades, elas são coletivas. A Covid, tá? Enchentes, furacões, tempestades, o aquecimento global e por aí vai, são coletivas. Mas eu tenho problemas pessoais, tenho desemprego, problemas de saúde, conflitos familiares, eu tenho um monte de coisa que eu posso aprender a evitar estando preparado para elas. Não adianta eu ter o famoso olho de vidro. Estou vendo tudo, mas não estou olhando nada. Né? Eu estou olhando tudo, não estou vendo nada. Tá tudo perfeito. Então por aí vai.
A justificativa para estar preparado para adversidades é clara, simples como água. Pelo menos para mim é. É só que vocês se façam, ou se façam uma pergunta bem simples. Sua vida hoje é como você planejou? Ela está perfeita? É tudo o que deveria ser? Se você parar e pensar e me responder, sim, minha vida está ótima do jeito que está, você não precisa dessa apresentação. Você já tem tudo pronto, preparado na sua vida. Não precisa passar desse ponto, você não tem necessidade de mudar nada na sua vida. Ou você é a pessoa mais iludida do mundo, sinto dizer. Porém, sua vida está longe de ser como deveria, como você almejou, quais em relação às suas expectativas, e as adversidades sempre te pegam desprevenido. Essa aqui é a chance de você mudar, pelo menos a visão sobre a vida. E se você mudar a visão sobre a vida, essa frase aí, as adversidades sempre te pegam desprevenido, ela vai mudar. Situações como desemprego, saúde, bem-estar familiar, segurança, meio ambiente e o que mais chamamos de problemas pessoais, né, que cada um tem os seus, cada um sabe onde seu sapato aperta, podem, sem a menor cerimônia, mudar nosso modo e estilo de vida e jogar tudo de cabeça para baixo. Transformar nossa vida num inferno, num círculo vicioso que você tem que aprender a controlar. Em um piscar de olhos, a maioria dos seres humanos típicos nunca nos damos conta que essas mudanças podem e devem ser previstas e até evitadas. Gente, não adianta você falar, olha, eu não estava preparado para isso. Eu perdi meu emprego, não estava preparado para isso. Meu Deus, tive um problema de saúde, não estava preparado para isso. Roubaram meu carro, não estava preparado para isso. É mentira. É uma maneira de nós nos auto-apiedarmos de nós mesmos. É uma maneira de aliviar nossa consciência mediante a nossa irresponsabilidade. Por quê? Eu vou explicar. Emprego. A maioria dos países do mundo, ninguém tem garantia de emprego, seja ela municipal, estatal, federal, seja ela em que aspecto for, seja ela no âmbito da iniciativa privada, da iniciativa pública. Estabilidade de emprego é uma coisa quase que exclusivamente sul-americana brasileira, sabe? País, todo mundo quer morar nos Estados Unidos. Eu quero morar nos Estados Unidos porque lá é melhor, liberdade, dinheiro, dólar, etc. Nos Estados Unidos você ganha por semana, recebe por quinzena, você não tem estabilidade de emprego. Muita gente que trabalha lá, morou, tem parente, tem conhecido lá, pode me dizer, me desmintam, por favor. Porque até onde eu sei, você chega na sexta-feira, 4 horas da tarde, e recebe a notícia que na segunda você não precisa vir, que seu trabalho não é mais necessário. Tá? Ela vai colocar outra pessoa, porque você não rendeu, sem muito chorumela. Como que eu garanto meu emprego? Sendo competente e dedicado. Mas mesmo assim fui mandado embora. Paciência. Se você sabe que tem essa possibilidade de ser demitido, você tem por obrigação fazer um pé de meia. Se prevenir. Previdência privada, carnê de poupança, investimento, não gastar todo o seu dinheiro. Guardar. Por quê? Alguém sai na chuva sem guarda-chuva e não se molha? Não tem como, né? Então a prevenção pela reserva financeira. Eu tô com problema de saúde, eu engordei, eu tô com diabetes, eu tô com pressão alta. Você tem uma vida alimentar regrada? Sua saúde, você come bem, você exagera, ou você mete o pé na jaca, gordura, bebida ou escambau. Cada situação tem uma consequência. Você sabe, eu sei, eu sou obeso. Eu sei que a responsabilidade de ser gordo é minha, porque eu como. Às vezes a gente engorda, problema de saúde. Aí é médico, medicação, acompanhamento, etc. Depende do quê? Da minha interação comigo mesmo. O bem-estar familiar. Se eu sou um sujeito que sou desagregador, falo o que eu penso a qualquer hora, não meço minhas palavras, eu sou o cara que, tô nem aí. E eu não posso pedir que as pessoas não sejam assim comigo. Eu não posso pedir que as pessoas não se ofendam. Eu não posso pedir que as pessoas me respeitem, porque eu não estou respeitando elas. Então eu vou gerar problemas familiares. Eu tenho uma pessoa da minha família que eu não gosto. Tá bom, problema é seu. Não precisa sair contando para todos os outros familiares, desagregando a família. Não precisa maltratar essa pessoa em público, desfazer dela em público. Tem uma frase muito importante de grandes estudiosos que diz o seguinte:
Elogie em público. Repreenda em particular. Mesmo porque quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Tá? Então o bem-estar familiar depende da sua interação, da sua condição pessoal, não só financeira, isso é mais um detalhe que ajuda, mas da sua forma de tratamento. Hoje nós vivemos, infelizmente, muita violência doméstica. Né? Pessoas que se acham donos de outras, se acham dono da razão, e por aí vai. Eu imaginava que isso era coisa de gente velha, que tinha uma cabeça lá dos anos 50, 60, que a mulher é empregada, que ela tem que fazer o que eu mandar, senão me dê essa porrada nela. Isso é coisa de louco. Mas eu descobri que isso é coisa de gente nova. Tem muita gente nova, nascida na década de 90 para cá, anos 2000, que pensa da mesma forma. Tá? E dos dois sexos, tanto masculino quanto feminino. Eles não estão nem aí. Não se respeitam, não se dão o respeito. A sensação de propriedade. Gente, ninguém é dono de ninguém. A escravidão já acabou. E mesmo quando ela existia, você também não era dono da pessoa. Você se achava dono. Tá? Você já cometia um erro maior ainda aí. Tá? Então, quer dizer, isso é ignorância suprema. Eu achar que sou dono de outra pessoa. Cara, você não é dono nem do seu cachorro. Se ele resolver ir embora, ele vai largar você falando sozinho. Quanto mais dono de outra pessoa. Então, agregar, ser um agregador na família. Bem-estar familiar depende de você também. Segurança. Gente, segurança pública, segurança privada, segurança pessoal é uma obrigação única e exclusivamente sua. Quando você, segurança, obrigação do Estado, você tira. O Estado vai gerar segurança para ele. O Estado vai gerar segurança para as suas instituições, para o seu bem-estar social. Evitando o quê? Problemas com o Sistema Único de Saúde, evitando problemas jurídicos, etc. A segurança, a sua segurança, depende de você. Olha, eu estou saindo de carro, vou largar meu carro na rua para economizar estacionamento. Você vai ser roubado, vai gerar um problema e a insegurança é sua. O ato inseguro é seu, o ato falho foi seu. Não é culpa do Estado, da criminalidade do Estado. Você, como irresponsável, está fomentando o crime, está dando condições. Mas eu não vou culpar a vítima. Nem toda vítima deve ser culpada, mas irresponsabilidades devem ser sim. Existe um estudo que chama vitimologia. O criminoso, ele é oportunista, tá? Só que ele também não é burro, na sua maioria. Ele observa as pessoas. Você está andando na rua com um celularzão no rosto, falando, chamando a atenção de todo mundo. Aí você vai passar num local dito seguro. Vem uma pessoa, rouba o seu celular e sai correndo. Contrapartida, você vai passear num grande centro de vendas, aí em qualquer lugar, e você também é assaltado. Você ouviu na TV falar que aquele grande centro de vendas era um lugar inseguro, mas você, da mesma forma, agiu como se estivesse andando dentro da sua casa. Mas o local que era seguro, a oportunidade, você vacilou. Então a sua segurança depende de você. Pare de agir como se você fosse o senhor do universo e pense que você é só mais um ser humano que precisa se prevenir perante dos problemas. Não ser um problema, não gerar um problema. Tá? Eu não saio à noite e vou andar no meio de locais que eu não conheço, ruas escuras. Tá? São estereótipos de segurança? São. Na sua maioria eles não se concretizam. Tá? A gente acaba criando medos. Tá? É a mesma coisa que você está andando na rua e vem dois garotinhos na sua direção, cheio de trejeitos, você já aperta a bolsa no corpo e já tenta mudar de lado de calçada. Tá? Isso é um estereótipo de medo, que nós associamos aquela imagem, aquela condição de momento a uma situação de perigo. Ela pode se concretizar ou não. Tá? Porque eu não vou falar que toda criança que anda em dupla, lá, cheia de gíria, cheia de malemolência, é bandido. Assim como eu não vou falar que todo motoboy é bandido. Toda pessoa que está em dois na moto vai me roubar. Aí eu vejo uma moto, o coração sai pela boca. Tá? A maior parte das pessoas são assaltadas por pessoas em carro. Então toda vez que eu ver um carro na rua, eu vou ficar com o coração na mão. Né? Toda vez que eu ver uma pessoa com estereótipo de bandido, eu vou mudar de calçada. Me diga, qual que é o estereótipo de bandido? Ele não tem escrito na testa. Eu já vi pessoas serem assaltadas por pessoas de terno e gravata. Já vi pessoas serem assaltadas por pessoas de chinelo tudo maltrapilho.
Então não existe um padrão, não existe um estereótipo, existe uma situação de medo que é responsabilidade minha, evitar a situação. Ah, mas é inevitável que eu vá naquele lugar. Planeje horário e se previna. Não vai catar o celular, ficar falando na rua, ficar olhando o mapa, ficar dando sopa, como a gente diz, né? Você tem que ir no lugar, vai e volta rápido. Seja discreto, ágil, trabalhe com segurança, pense de forma segura, previna-se. O meio ambiente. Gente, eu vi uma foto esses dias, eu até compartilhei no Instagram, vocês já devem ter visto, uma placa escrito assim, proibido cachorro na praia. Legal. Cachorro faz cocô na areia. Tá bom. Aí a foto da frente, a praia parecia um lixão, um aterro municipal. Como que o ser humano, como que uma pessoa como eu e você, como, em nome de Jesus, como uma pessoa pode comer num lugar e deixar todo o seu resíduo, todo o seu lixo, papel, garrafa, embalagem, sabe, fralda suja, resto de coisa que você perdeu, tudo jogado na linha da areia. É inconcebível que um ser humano seja tão inutilmente porco assim. Nem o bicho que dá o nome porco ou cachorro que suja areia são tão porcos assim. Sabe, o ser humano, ele é muito podre com relação ao meio ambiente. E todo mundo fala, a Amazônia está pegando fogo, o Pantanal está pegando fogo. O que começou o fogo? Foi o ser humano, com preguiça, por falta de condição ou de capacidade mental de manejo agrícola adequado. Sabe, a queimada, ela não é uma coisa de agricultor, ela é uma coisa histórica. Isso é só estudar. A queimada da palhoça, ela é uma condição que o indígena nativo criava para o manejo do plantio da terra. Porque ele não tinha, na época, máquinas e equipamentos para incorporar a matéria orgânica no solo. Hoje nós temos, mas a preguiça ou a contenção de despesas faz com que o ser humano ache mais fácil com o fogo. Só que quando você põe fogo na palhada, você não queima só a palhada, você queima o solo, você diminui a vida do solo. Mesmo que esse solo não vá pôr fogo na floresta, ele diminui. Aí você vai pegar para poder plantar a roça seguinte, vai gastar com adubo. Ou seja, você está se autodestruindo. Não só a natureza, mas a sua finança também. Consegui me fazer entender? É uma condição indígena, foi criado pelos índios, desenvolvido por eles, utilizado por eles, mas eles não tinham condições tecnológicas de fazer nada diferente. Hoje se tem e não se faz, porque é cultural. E às vezes é criminoso. As pessoas botam fogo em áreas de reserva, por quê? Para ampliar pasto. Gente, isso é uma imbecilidade de todo tamanho, porque nós temos área, 27% da nossa área é cultivada ou de gado. É a maior área do mundo, não precisa disso. Mas aí vem de novo, é o ter, não o ser. Se você pegar as maiores e mais produtivas áreas de lavoura e de pecuária, elas não são gigantescas, elas são bem trabalhadas e condicionadas, elas não agridem o meio ambiente, porque senão não tem certificação. Não vendem para o exterior, que é o sonho de todo o pessoal do agro. Sabe? Então, quer dizer, é uma condição de quem não tem cabeça. É uma pessoa, minha opinião pessoal, uma pessoa incapaz de tentar entender que ele está pondo fogo no futuro dele. É a mesma coisa do aquecimento global. Escuto um monte de gente falar, mas o aquecimento global é cíclico, ele sempre aconteceu, sempre vai acontecer. Beleza, maravilha. Isso aconteceu, nós não temos os dinossauros. Olha o que aconteceu com os dinossauros. Mas foi um meteoro que caiu. Tá bom. E outras espécies, então? O último aquecimento global deve ter acontecido, se não me engano, uns 200 anos atrás. Só que há 200 anos atrás, 200, 300, 400, 500 anos atrás, não tinha a população que tem hoje no mundo, não tinha a queima de carbono que tem hoje no mundo, não tem a mudança que tem hoje no mundo. Um cientista, uma vez eu vi uma matéria que o planeta suporta 5,5 bilhões de pessoas, sem começar a se degenerar. Nós estamos em quase 8. E ao invés de ajudarmos o planeta a nos ajudar, nós o destruímos. Tá? Mas precisamos de máquinas, precisamos de tecnologia inteligente. É simples. Nós temos que imaginar que se eu agredir o meio ambiente, eu estou agredindo a mim. Tá? Eu não sou
ambientalista ferrenho, eu não sou o que muita gente chama de ecopata, eu não sou. Eu sou sensato, eu uso bom senso. Não adianta derrubar uma árvore e depois reclamar que está calor. Não adianta eu fazer xixi e cocô na água de um rio e depois pagar uma fortuna para limpar, para poder beber essa água. São contrassensos lógicos que afetam o bolso. Tá? Não adianta eu plantar dinheiro, que ele não vai render dinheiro. Se eu plantar árvores e comidas, né, lavoura, ela vai render dinheiro. Se eu enterrar R$100 no chão, ele não vai dar uma árvore de dinheiro. Ele vai apodrecer. Se eu plantar uma semente no chão, ela vai dar uma árvore que vai me dar sombra, vai amenizar o meu calor e se bobear ainda me dá fruta. Então é uma questão simples de pensar. Pensar não dói. E o que mais nós chamamos de problemas pessoais podem, sem a menor cerimônia, mudar nosso modo de estilo de vida de cabeça para baixo num piscar de olhos. O que a maioria dos seres humanos típicos, nunca como nós, né, não nos damos conta que essas mudanças podem e devem ser evitadas. Foi o que a gente comentou aí acima. Para isso, serve essa doutrina que rege a vida de um preparador. Esperar o melhor de tudo e de todos, porém estar preparado para o pior é uma obrigação e não uma opção. Não importa o tamanho do problema, gente. Isso aqui eu aprendi esses dias atrás. É uma visão bem simplista, mas é real. Não importa o tamanho do problema, ele será sempre um problema, que irá gerar alguma insegurança, medo ou incerteza no caminho. Nossa função é evitar os problemas. Não interessa se o problema é pequeno ou é grande, ele é um problema, eu não quero ter problema. Simples assim. Assim iniciamos nosso estudo e desenvolvimento de como nos tornarmos preparadores e evitarmos ou controlarmos as mudanças que nos deixam desfocados, deixam as nossas vidas mais focadas e definidas dentro do que chamamos de normal, o novo normal, né? Agora é a palavra da vez. E eu pensando bem esses dias é a realidade. Eu não quero voltar ao que era antes. Eu quero ser melhor. Nós temos essas fotos aí, tá? Olhem bem essas fotos. Ser um preparador. As fotos da página anterior foram tiradas de matéria jornalística dos últimos 24 meses e mostram as realidades vividas por pessoas como nós, mundo afora. E é para evitar isso que estamos aqui. Gente, ninguém vai lutar contra a mãe natureza, sabe? É impossível. Não dá. Se a mãe natureza falar assim, olha, eu vou varrer essa população desse local, boa sorte, você já era. Mas o que eu posso fazer então? Eu posso aprender a conviver com ela e não conviver em locais que é dela. Simples. Alguém aqui quer morar na beira de um vulcão? Ah, mas ele está extinto há 1000 anos. Beleza. Você tem certeza que ele vai ficar extinto mais 1000 anos? Tá. Alguém quer morar na beira de uma praia que o mar está subindo e comendo areia todo ano, que está chegando no pé da sua casa? Morar na praia todo mundo quer. Mas morar dentro da água ninguém quer. Tá? Então é bom senso. É tentar entender que alguns locais não dá para morar. É simples. Ah, mas existem pessoas que não têm condições, elas vão para locais. Eu sei disso tudo. Mas antes de eu não ter condição, do que não ter vida. Não adianta eu construir a minha casa, a minha palafita na beira de um morro que já deslizou uma vez, ele vai deslizar de novo. Ah, mas eu não posso, não tenho condição de ir para outro lugar. Tem que arrumar uma solução. E não adianta ficar esperando o Estado, que o Estado tem o tempo dele. O tempo dele, meu Deus do céu, né? Se for esperar o Estado para tudo, a gente não sai do lugar. Então eu tenho que achar outras soluções. Tem que morar mais longe, tem que morar mais perto, tem que arrumar uma outra solução, mudar de cidade, de estado. Tá? Por quê? Ah, mas é muito trabalho. Então, vou morrer. É simples assim. Então, gente, essa foto é I'm prepping. Tá? Eu estou preparado. Estou me preparando. Então, essa é a ideia. Não é só guardar comida, porque o mundo vai acabar. Não, é guardar recursos, conhecimento, ideias, conceitos, padrões. Porque quando a minha vida mudar, e ela muda ciclicamente, eu esteja preparado para essa diversidade. Vamos lá?
aqui a pausa para o cafezinho, né? Vamos entender. Por que do canivete suíço? Porque nós temos que ter múltiplas habilidades. Não dá para ser especialista em uma coisa. Tá? E se você precisar da outra coisa, você morre ou paga para alguém fazer. E dependendo da condição, nem que se você tiver todo o dinheiro do mundo, você vai conseguir fazer. Então nós temos que ser multifacetados. Temos que ter condições de nos sobressair. Primeiros passos. Vamos lá. Agora é para valer. Como eu começo? Como eu faço? O que eu sou? Vamos lá. Primeiro, defina para o que você pretende preparar-se. O que lhe aflige? Estude as possibilidades deste ou destes fatos realmente ocorrerem. Primeiro a gente tem que aprender a definir o que é realidade e o que é ficção. Eu vou me preparar para o quê? Eu vou me preparar para uma invasão zumbi. Não, vou me preparar para uma enchente. São temas diferentes. Defina suas prioridades e metas. Tá? O que é a minha prioridade? Quais são minhas metas? Esse aqui é o conceito que a gente vai aprender daqui para frente. Estude modelos existentes e procure manter outras experiências, outras experiências. Aprenda com os erros de outros. Isso aqui é uma coisa que mamãe e papai ensina, vovó ensina e a gente teima não aprender. Que modelos? Pessoas que já são preppers. Pessoas que se prepararam para o desemprego, problemas de saúde. Tá? Aprenda com eles. Eu errei nisso. Opa, então não posso fazer isso. Tá? Treine. Desenvolva habilidades necessárias para a sua autossuficiência. Gente, conhecimento não ocupa espaço. Tá? Você não é um computador que enche o HD. Então aprenda. Nunca deixe de treinar, de aprender. Conhecimentos que você... eu não quero saber disso. Aprenda. Pessoas que não sabem cozinhar, têm que aprender a cozinhar. Pessoas que não sabem fazer fogo, aprenda a fazer fogo. Pessoas que não têm habilidades manuais com ferramentas, aprenda, não custa nada. Sabe? Pessoas que não têm o mínimo trato, não gosto de pescar, estou com dor do peixe. Aprenda a pescar. Vai lá, entenda o que é pescar, entenda o que é vida, entenda a interação do homem com a natureza, conviva. Tá? Defina suas reais necessidades de acordo com a etapa em que você está. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ver para frente, porque eu tenho condições financeiras, não tenho condições financeiras. Eu tenho condições práticas, não tenho condições práticas. Eu estou começando do zero ou já tenho alguma coisa pronta. Então eu tenho que definir as minhas reais necessidades. Eu não posso simplesmente apagar tudo e começar do zero. Eu tenho que aproveitar do momento em que eu estou para frente e me adaptar. Siga a risca seu planejamento. Cuidado com excesso. Planeje-se. Monte. Nós vamos fazer aqui nas próximas etapas um cronograma de desenvolvimento. E obedeça esse cronograma. Ele pode ser atualizado. Nunca refeito, remodelado. Senão você vai estar perdendo tempo. Tempo e dinheiro, muitas vezes. Tá? Desenvolvendo as etapas. Mas no meio do caminho eu descobri que tem uma coisa melhor. A adaptação não é recomeço. Cuidado com os modismos e com as situações inesperadas. Eu estou vendo aqui que agora está na moda ter uma caminhonete. Não, agora está na moda ter um utilitário. Não, agora está na moda ter um carro popular. Não, agora está na moda andar de sapatênis. Não, agora está na moda andar de sapato. Agora não, está na moda de chinelo. Modismos custam. Tá? Então, cuidado. As situações inesperadas, como o próprio nome diz, elas são inesperadas, mas elas podem ser previstas. Então, previna-se. Não comprometa pessoas ou recursos que não dispõe. Não adianta você tentar ser um preparador e tentar fazer com que sua família toda seja, se pelo menos eles não entenderem quais são os seus medos, quais são as necessidades, sem você dar um motivo palpável para eles. Diálogo. Não, agora a gente vai ser preparador porque quem manda nessa coisa aqui sou eu pago as contas, eu sou o chefe da família e todo mundo vai ter que fazer isso. Você fala isso para sua esposa ou para seu esposo, que não gosta de passear num parque, não gosta de convívio com a natureza, não gosta nem de cachorro e gato, ele não vai dar certo, você vai arrumar um problemão. Tá? Então, recursos. Não adianta eu tirar dinheiro da poupança para me tornar um preparador, porque o mundo vai acabar amanhã. Não adianta eu comprometer parte do meu salário, né, para fazer uma outra coisa. Eu tenho que me planejar. Minha mãe dizia, não adianta desvestir um santo para vestir outro. Tá? Então tem que preparar. Acima de tudo, e não só isso, mas seja discreto.
Haja sem alarde e muita discrição. Não precisa você, postar no Facebook. Hoje me tornei um preparador, comprei isso, comprei aquilo. Olha, eu tenho comida estocada em casa. É tudo que nós não precisamos. Tá? E vocês vão saber por que daqui pra frente. Haja sem alarde. Tem uma frase muito boa que eu já ouvi diversas vezes. Conte somente ao seu Senhor seus planejamentos. Nunca divida suas ideias com o mundo. Você vai escutar mais pessoas que estão tentando te desacreditando do que te dando força. O não todos nós já temos. Nós temos que correr atrás do sim. E não é buscando apoio nas atitudes de outros que eu vou ter o sim. Mas as pessoas têm que me apoiar. Eu preciso me apoiar. Se as pessoas quiserem me apoiar, é a opção delas. Eu não posso cobrar de outros aquilo que eu sou ou o que eu quero. As pessoas podem caminhar comigo desde que elas queiram. Tá? E por aí vai. Bora lá. Como posso responder essas perguntas se eu ainda não penso ou vejo as coisas como um preparador? Simples, bom senso sempre. A ideia é dar um rumo ou uma forma de ver as possibilidades, onde as respostas venham de forma lógica, simples e lógica, onde você, que está assistindo a este vídeo, tente responder as questões com suas próprias palavras e ideias. Esse é o nosso foco. Ao responder suas perguntas, você vai ver que as suas perguntas vão gerar outras no processo. Porém, suas questões devem ser trabalhadas para possibilitarem respostas. Do contrário, será um exercício de adivinhação e vão te levar à desistência pelo caminho. Precisamos de respostas e não de mais dúvidas. Então vamos lá. Quando eu for responder as perguntas lá de cima, algumas outras perguntas virão. Só que, com bom senso e lógica, essas outras perguntas também vão se responder no caminhar do processo. Tá? Eu não posso viver só de dúvidas, eu tenho que ter algumas certezas com relação ao que eu estou fazendo. Tá? Eu tenho que ter opções de soluções. Todo mundo faz isso todo santo dia. Quando você soluciona uma situação, ela demonstra outra. E você vai lá e resolve. Tá? É um exercício de quê? De resolução, tá? Não de adivinhação. Adivinhar é para quem lê carta, essas coisas assim. Né? Então são pessoas que têm esse dom ou essa habilidade. Nós não adivinhamos nada, nós trabalhamos com lógica. A lógica dos fatos. Se eu fizer isso, acontece isso. Se eu não fizer aquilo, não acontece aquilo, acontece isso. Eu preciso disso, não preciso daquilo, então eu tenho que trabalhar com lógica. Precisamos de respostas e não de mais dúvida. Vamos pelo básico, vamos começar do básico. Vou perguntar para vocês. Por que você quer se tornar um sobrevivencialista e o que te motivou? Você entende o que é e o que precisará fazer, e até abrir mão em alguns casos, para se tornar um sobrevivencialista? Sua família está de acordo ou faz parte desse projeto? Está disposto ou disposta a investir tempo e dinheiro no processo? Até que ponto você iria em suas preparações? Essas questões são as que você tem que responder para poder responder e entender a primeira pergunta dos primeiros passos, lá atrás. Defina para o que você pretende preparar-se e o que lhe aflige. Estude as probabilidades, deixe ou desses fatos realmente ocorrerem. Tá? Essas questões são as que tem que responder para poder responder e entender a primeira pergunta dos primeiros passos. Tudo bem? Aqui está o que você tem que imaginar. Porque seu compromisso, sua família, sua disposição e até onde você vai. Caso sua resposta inicial for relativa a algo temporal ou subjetivo, como eu vi na TV, achei legal, fiquei curioso, recomendo que você repense e reavalie sua escolha. Provavelmente você vai investir tempo e dinheiro e vai desistir pelo processo, pelo caminho do processo, e isso vai te dar um prejuízo duplo. São coisas que a gente é bombardeado todo santo dia. Tá? Tá aí. Largados e Pelados, Bear Grylls, Sobreviver Case,
Largados e Pelados, filmes de ação e por aí vai. Esse bombardeamento de informação pode levar você a achar isso legal e querer fazer de novo. Esse pessoal que está aí está ganhando para fazer isso. Tá? Ele está ganhando para gerar esse entretenimento. Todos eles que estão aí sabem o que estão fazendo, são capacitados, têm anos de treinamento, tem um zilhão de pessoas atrás dando apoio. Tá? E o mais legal de tudo é que eles estão ganhando para fazer isso. Então eu não consigo, não posso, não devo jamais me comparar. Quero ser igual a ele. Para ser igual ao Bear Grylls aí, você tem que ser um ex-SAS da Marinha, ter lá 15, 20 anos de prática de campo, de combate, tem que ter feito treinamentos milhares para poder chegar nisso aí. Tá? Aí ele vai ganhar um puta salário do Discovery para fazer um programa de entretenimento. Desejo que você seja o mesmo, mas treinamento. Você entende que ser um sobrevivencialista demanda investir tempo, dinheiro e abrir mão de alguns gostos, hobbies e até algumas atividades de lazer? Poxa, como assim? Vamos lá. Investir. Você vai ter que investir em algum momento para comprar alguma coisa ou se adaptar a alguma situação. Tá? Tempo, o bem mais valioso que o ser humano tem, e o único que o ser humano não consegue recuperar. Tá? E que é o senhor de todas as medidas, na minha opinião. O ser humano se preocupa com tanta coisa, tá? E não se preocupa com aquilo que mais é importante, o tempo. Gastos ou gostos. Eu tenho um gosto, eu vou comer pizza todo final de semana, eu tenho Eu posso aprender a economizar. O hobby, eu tenho um hobby que eu compro lá, não sei o que lá, todo mês eu compro isso, estou gastando dinheiro. Tá? Acumulação. Numa situação extrema, às vezes você vai largar tudo isso para trás. Então, foco. Atividade de lazer. Eu viajo muito, eu salto de paraquedas, eu vou lá viajar de balão, eu vou lá viajar não sei para as quantas, eu faço viagens de grande adrenalina, eu faço gás, ou ando de bicicleta. E por aí vai. Algumas atividades de lazer, elas são prazerosas, são boas. Tudo que gere prazer e lazer é bom. Só que todas as atividades têm um risco inerente. E quando você começa a pensar no risco, às vezes você para de fazer a atividade. Você tem que adaptar a sua realidade. Tá? Eu salto de paraquedas há 25 anos, nunca aconteceu nada. Perfeito, nem vai acontecer. Tá? Pessoas que saltam a primeira vez morrem. Pergunto, para que eu vou saltar de paraquedas se não vai me servir para nada como pessoa? Adrenalina é legal? É. Surfar, nadar com tubarões é legal? Parece ser muito legal. E se o tubarão achar que eu sou gostoso? E aí? Não, para aí, não me morde não que eu sou preparador, eu preciso me preparar. Prevenir riscos. Simples. A prevenção evita dor de cabeça. Eu posso me adaptar. Tá? Então, mas é um gosto, eu não vou mudar agora, então sinto muito. Tá? Nós trabalhamos com prevenção, eu não preciso procurar problemas, lembra? Eles me acham. Eu sou humano, eu vivo na Terra, então os problemas me acham. Então não importa o tamanho do problema, eu não quero ter o problema. Sua família é seu apoio, seu porto seguro. Dela demanda sua estabilidade emocional, pessoal, seu propósito para avançar e evoluir. Provavelmente você vai estar fazendo isso aqui pensando no bem-estar da sua família, na segurança dela. Então ela tem que estar embarcada na sua nova realidade, ajudar e apoiar nesta mudança. Ela está de acordo ou você vai fazer uma viagem solo? Família é primordial nessa evolução. Se a família for contra ou não apoiar, provavelmente você não irá longe. Tá? As suas intenções morrem na praia aí. Lembre-se, não dá para pensar em se preparar, tornar um preparador e deixar sua família fora disso. Se a crise vier, você irá se sobressair e abandoná-los ou vai interagir com eles? Aí você tem pessoas unidas, tá? E pessoas que já não tem mais o que comer, não tem que comprar porque não se prepararam. Gente, essa situação da foto 2 aqui da família no mercado, ela não é uma situação fictícia. Tá? É uma situação que o nosso vizinho próximo aqui, venezuelano, vivencia todo santo dia. É situações que pessoas pelo mundo afora vivenciam.
em algumas situações específicas mundo afora. Então eu tenho que pensar no global, na minha família. Dependendo da sua visão de preparação e para o que você está se preparando, seu grau de investimento será elevado e, se não muito bem planejado, poderá se tornar uma despesa muito alta e sem propósito, se no caminho você desistir por este motivo. Tá? O que é dispendioso? Que demanda muito dinheiro, que ocasiona muitas despesas, caro. Ela vive reclamando sobre seu comportamento dispendioso, que gasta muito, que consome muita energia. Essa geladeira é dispendiosa. Tá? Gastou dinheiro, foi além da conta, é dispendioso do ponto de vista financeiro, não serve. Preparar-se para algo, digamos, fictício e ficar seguro em situações reais é algo comum. Não é errado esperar por uma invasão zumbi se isso te preparar para situações reais, como crise de saúde, climática e até de segurança. Porém, é saudável reservar as devidas proporções entre a realidade e a ficção. As fotinhas aí mostram, né? Ah, tá, invasão zumbi. A minha expectativa é estar em cima do carro atirando, mas a realidade é que você pode ser o zumbi. Tá? Invasão alienígena, guerra nuclear, por aí vai. Né? Então, por que isso? Eu posso focar, para dar uma curtida, em achar que, nossa, vou preparar para uma invasão zumbi. Só que todos os preparativos que eu faço para essa condição, elas podem me gerar segurança e outras condições de segurança. Tá? Pode me gerar segurança no caso de uma pandemia. Se eu tivesse reserva de comida, reserva financeira, reserva, sei lá, do que você precise, você não precisaria sair no mercado, você não precisaria ter passado necessidade nesses meses trancado dentro de casa. Então seria uma prevenção. Tudo bem? Existem ferramentas, gente, de gestão. Essas ferramentas de gestão, elas têm que ser observadas. Isso é muito importante, tá? Elas vão apoiar suas decisões com relação à sua região, o ambiente à sua volta. Não entender o que lhe atraiu para essa realidade te fará gastar dinheiro e tempo com ideias e coisas que você não vai usar. Aí o consumismo de novo, né? O ter, não o ser. Agora que entendemos quais são as premissas do que é básico para definir os primeiros passos, vamos abordar os demais itens, primeiros passos para se tornar um preparador. Observar. Gente, observar é importantíssimo. Espiar, analisar de modo sorrateiro. Você tem que observar as coisas de forma discreta, escondido. Ou o vizinho gostava de observar quem passava naquela rua. Todo mundo tem um vizinho que ficava olhando por cima do muro, ficava olhando, cuidando da vizinhança. Tá? Adequar-se às regras, obedecer. Observou o comportamento da vida em sociedade. Vida em sociedade. Isso é muito complicado. Por quê? Algumas pessoas não entendem o que é vida em sociedade, cuidam mais da vida alheia do que da sua própria vida. Isso é um problemão. Quando falamos em definir suas prioridades, nos referimos a deixar claro todos os itens acima mencionados e definir as metas para a sua imersão nessa nova etapa de vida. Ainda precisamos definir quando e como serão feitos os investimentos, preparativos e adaptações necessárias. Vamos demonstrar isso em nosso fluxo de eventos e o cronograma a serem demonstrados na segunda etapa desse trabalho. Tá? Aí lá na frente nós vamos analisar na próxima apresentação, no próximo PowerPoint, como e quando eu devo investir e se eu preciso investir. Quando falamos de estudos e modelos, precisamos entender que existem inúmeros padrões e abordagens, além de pessoas que já se desenvolvem ou desenvolvem esses estudos. Tá? São maneiras de você já evitar alguns problemas e já galgar outros degraus. Tem tido sucesso em suas preparações. Ver e estudar os erros e acertos desses é fundamental para facilitar ou prevenir erros recorrentes do preparador. Ser preparador gera alguns erros básicos. O consumismo é um deles. Então, a gente sabendo disso, a gente já tenta definir algumas coisas, umas situações pré-preparadas ou pré-definidas para nós. Na fase de treinar e desenvolver suas habilidades, a autossuficiência, refiro-me ao procurar entender o que são e quais as habilidades realmente necessárias para atingir um patamar elevado e ideal de sustentabilidade e autossuficiência. Gente, essas duas palavras
sustentabilidade e autossuficiência são primordiais. Tá? Ah, mas isso é coisa de ambientalista. Não, gente, isso é coisa de ser humano. Sustentabilidade. Você tem que se sustentar de forma correta, de uma forma não agredindo o meio ambiente, de ser interativo. Quando você interage com o meio, você é a parte dele. Quando você reage ao meio, você é o problema. Então nós não queremos isso. Autossuficiência, eu quero ser autossuficiente. A minha meta é não depender de nada nem de ninguém à minha volta. Isso não existe. A autossuficiência é eu ter alguma coisa, criar meios, condições para mim e interagir com outros, fazer o escambo, a sociedade, a comunidade interagir entre si, ser uma comunidade independente de sua postura ou fase de preparação. Ou seja, eu tenho que pensar em sustentabilidade e autossuficiência independente da sua postura ou fase de preparação. Por que postura? Ah, eu sou um cara consumista. Então, tem que deixar de ser. Tem que aprender a ser. Gente, se tornar um preparador pode ajudar a pessoa a ser muito melhor na vida. Porque algumas obrigações do sobrevivencialista vão fazer com que alguns deslizes, ou digamos assim, erros que nós cometemos hoje, a gente consiga parar. Tá? A minha mãe fumou a vida inteira. Tá? Um dia ela foi pro médico, o médico falou assim para ela: olha, a senhora vai morrer. Se a senhora não parar de fumar, só tem mais um ano. No dia seguinte ela parou. Precisava o médico ter falado isso para ela? Não basta a pessoa saber que ela vai morrer se ela continuar fumando. Ah, mas o meu tio fumou 100 anos e não morreu disso. Todos serão assim? É diferente para cada um, mas a prevenção é igual para todos. Algumas técnicas e habilidades importantes para o sobrevivencialista. Sobrevivência, técnicas de sobrevivência, o SAFA mais A, o AFA mais A e outras. Primeiros socorros, isso aqui devia aprender na escola. Então, primeiros socorros é uma coisa extremamente importante. Ah, não gosto de sangue. Ninguém gosta de sangue, não sou vampiro. Tá? Mas aprender a se virar é importantíssimo. Criação de animais. Eu não estou falando de cachorro e gato, gente. Estou falando de coelho, galinha, gado, porco, por aí vai. Tá? Plantio e cultivo de plantas agricultáveis. A horta. Arroz, feijão, milho, soja, alface, cebola, tomate, alho. Ah, mas eu vou virar agricultor? Deveria. Aprender, pelo menos. Entender como funciona. Ervas e plantas medicinais. Isso aqui é uma cultura que está acabando. Tá? Ervas e plantas medicinais está deixando de existir. Conhecimentos da vovó, quando ela for embora, ela vai levar junto. Porque ninguém se preocupa em entender que uma planta, às vezes, é muito melhor que uma caixa de comprimido. E se um dia, como dizem nos filmes, o mundo acabar e a gente tiver que recomeçar, não vai ter empresa farmacêutica. Tá? Então isso é importantíssimo. Estocagem e conservação de alimentos. Isso aqui muita gente faz a vida inteira. Meu pai fazia. Todo mês ele ia no mercado, comprava a despesa do mês. Estocava comida em casa. Ah, sobrou 3, 4 horas, sobrou 1 quilo de arroz, vai guardando. Ah, mas ele estraga. Se bem conservado, nos padrões que os sobrevivencialistas trabalham, o arroz dura 10 anos, 5 anos. Tá? E por aí vai. Radioamadorismo. Gente, não é porque celular, internet, que ela sempre vai existir. Tá? Radioamador, sempre outras fontes de comunicação. Nós e amarras. Além do nó do sapato, você sabe dar outro nó? Isso é importantíssimo. Condicionamento físico. Esse aqui eu estou pecando. Condicionamento físico é importante porque você tem que conseguir se carregar sem prejuízo para a sua saúde. Tá? Você tem que ter um corpo, mente sã e corpo são, né? Diziam os gregos. Difícil nos tempos atuais, de tanta facilidade, tanta comida, estresse, a gente come por comer, a gente come sem estresse, com estresse, tudo vai, né? Toda reunião, toda convivência social, toda interação social sugere comida, sugere um almoço, um jantar, um encontro, um petisco e por aí vai. Então esse conceito é um conceito humano, não é moderno, isso é antiguíssimo, desde os primórdios. Quando nós vamos ter uma confraternização, vamos conversar, antes mesmo do assunto da conversa, a gente pensa no prato que vai ser servido. Tá? Por quê? Porque haja interação. Quando você vai fazer uma palestra, ai do palestrante se não tiver o cafezinho com bolacha no intervalo. O famoso coffee break. Né? Uso e manutenção de facas, machados e afins. Aí, comecei a entrar num campo que eu não gosto.
Se você come com garfo e faca, você usa uma faca. Então não adianta começar com a ladainha de que você não gosta de armas. Ninguém está falando de armas, está falando de facas, machados e afins. Faca porque ela é uma ferramenta extremamente útil. Machado, lenha, madeira, defesa e afins. Defesa pessoal, lutas e artes marciais. Pode haver algum momento na vida em que você tem que aprender a se defender. Não só com palavras, mas com ações. Então por isso está aqui. Manutenção e manejo de prática com armas. Opa, esse assunto não me interessa, isso aqui já começou a ficar chato. Tudo bem, você não precisa ser um viciado, um adepto, uma pessoa que ama e sei lá, essas coisas que se diz hoje em dia. Uma coisa que eu recomendo para vocês, nós temos parceiros aqui do canal, temos conhecidos, eu pratico. É uma coisa que eu falo para todo mundo. Medo e repulsa não resolve o problema. O que resolve o problema é conhecimento. Não adianta eu repetir um discurso de que armas matam, são não sei o que lá, se eu não conheço. Tá? É uma coisa bem simples, até muito redundante, quando a gente começa a apelar para a lógica, tá? Do raciocínio e do bom senso. Armas não matam. Quem mata é a pessoa que está utilizando. E não adianta me falar que isso é uma desculpa esfarrapada, que não é. Usa a lógica. Bota uma arma em cima da mesa, olha para sua cara e tira a mão dela e fala: arma, mata ele. Arma, mata ele. Ela não vai atirar. Ela depende da interação de um ser humano. Tá? O ser humano, hoje, no dia que eu estou gravando isso aqui, tem uma matéria na TV falando de um atentado à faca num local em Paris. E aí, é uma arma de fogo? Ah, mas é uma arma. Não é uma arma, gente, é uma faca. A faca que você come na mesa, ela é uma arma. Um lápis é uma arma, um carro é uma arma. Morrem mais pessoas em acidente de trânsito do que com arma de fogo. Mas é uma coisa legalizada. Tá? E aí? Essa discussão ela não tem fim. Tá? Isso aqui de cada um, é pessoal de cada um, é decisão de cada um. Eu recomendo por quê? Porque você precisaria, talvez, numa situação extrema, se defender, caçar. E por aí vai. Então seria importante. Arqueria, arco e flecha, balestras, bestas, é importante também. Ferraria e forja. Essa cultura da ferraria e forja são coisas que a gente nunca mais aprendeu, são coisas que o ser humano está esquecendo. São pouquíssimos os ferreiros e forjadores que a gente tem hoje em dia. É uma comunidade muito boa, importante, muito restrita, porque as ferramentas eram feitas à mão antigamente. Enxadas, machados, facas, ferraduras para cavalo, aros de roda de carroça, peças de máquina, implementos, tudo isso é feito em ferrarias e forjas. Então é interessante que a gente entenda, pelo menos, o processo de construção dessas ferramentas à moda antiga. Tá? Construções rústicas e úteis. Construção qual? Você vai morar onde? Num buraco? Não, você tem que aprender a fazer uma construçãozinha básica. Rústica, ninguém quer um palacete, eu quero ter um teto na minha cabeça, que a água da chuva não entre, e paredes que barrem o frio e as ameaças. O básico do ser humano moderno. Tá? E úteis, não adianta eu construir uma piscina se eu não tenho uma casa. Tá? Não adianta eu construir uma torre de marfim se eu não tenho condição sequer de pôr um prato de comida na mesa. A coisa tem que ser útil. Que utilidades? Olha, a construção de um galinheiro, a construção de uma estufa, a construção de uma balsa, para chegar do outro lado do rio, que lá tem comida, a construção de um catavento, de um moinho de vento para gerar energia, para gerar extração de água do subsolo. São coisas importantíssimas e muito básicas dos séculos passados, 18, 19, começo do século 20, que hoje em dia ninguém pensa, sabe? Nós fizemos aqui uma entrevista, já postei com o engenheiro Diego, sobre eletricidade. Todo mundo gosta de ter luz, gosta de telefone, Wi-Fi, internet, gosta de todas as comodidades da vida moderna, mas a maioria de nós não se preocupa. E se um dia a energia elétrica acabar, o que eu faço? Esse é um dos pensamentos. Habilidades importantes. Aí tem as imagens, né? Aprender, gostar de campo, plantar, tratar os animais, ter, né? Mas eu sou vegetariano. Tudo bem. Cada um com seus
modos de vida, cada um com seus anseios, necessidades, ou como diz esta, cada um com seus problemas. Só que se você estiver num local onde não tem planta nenhuma, nenhum cacto que é comida, você só tiver comida de origem animal, e você tiver filho, mulher, família, ou você mesmo, você vai morrer? A maioria das pessoas que eu converso falam, eu morro, mas não como. Tá bom, opção sua. A forja, a pessoa está fazendo uma faca, está fazendo um arado, tá? Isso é importante. A estufa, com plantio ali de comida, isso é importante. Cultivar o solo, cuidar do meio ambiente. Ao definirmos nossas reais necessidades, chegamos ao ponto em que descobrimos que realmente precisamos adquirir o que já... Ao definirmos nossas reais necessidades, chegamos ao ponto em que descobrimos o que realmente precisamos adquirir, o que já temos, o que comprar ou não comprar. Isso é importantíssimo. Existem itens necessários e primordiais, como suprimentos alimentares, água, itens de higiene e limpeza, equipamentos de proteção e segurança, os ditos equipamentos de sobrevivência. Saber quando gastar, comprar e estocar é primordial. Necessidade de um preparador. Siga à risca seu planejamento. Ao definir suas metas e necessidades, siga sem desviar delas. Seu planejamento financeiro e o fluxo de adaptações são seu balizador para o sucesso. Aí tá, né? Quando a gente não tem controle. São coisas que eu tirei da internet que são bem assim mesmo, né? Semana do pagamento. Eu sou o Tony Stark. Na semana seguinte, o resto do mês, puta merda, né? Nem falo. Dia do pagamento, tô nadando de dinheiro. No dia seguinte, tô contando moedinha. Tanto o homem quanto a mulher, né? Foi às compras, depois fiquei pedindo o dinheiro emprestado. E aqui embaixo tá tirinha muito legal. Manhã, tarde e à noite. Esse aqui sou eu. Tá lá. Dia 5 caiu o pagamento. Dia 6 paguei as contas. Quase morri. Você pode e deve aprimorar seu planejamento em virtude de novos acontecimentos e revisões de metas, porém não pode ou nunca deveria mudar para atender a um gosto pessoal ou desejo. Esses devem e podem ser complementados ao final de sua implementação, pois este pode comprometer o cronograma e pôr em risco todo o seu planejamento. Tenha paciência. Um erro comum à maioria dos preparadores iniciantes é se empolgar em entrar numa espiral de ansiedade e compras, querer fazer tudo de uma forma rápida e tudo ao mesmo tempo. Isso pode ser real e possível caso tenha recursos para aplicar. Se não for o caso, comprometer os demais preparativos. Ou seja, eu tenho grana, está sobrando, tenho o que fazer. Aí é uma coisa. Pô, tenho dinheiro contado, vai com calma. Modismos, teorias da conspiração e novas ameaças e medos podem provocar uma mudança de rumo em suas preparações. Mantenha o foco, primordial manter-se bem informado. Não comprometer pessoas que não compartilhem de suas visões e pensamentos, bem como aprimorar recursos, como retirar recursos de necessidades reais. Vão certamente destruir suas preparações, e essas ações tendem a gerar conflitos internos entre pessoas do grupo ou da família. Existe a real necessidade de se saber quem está com você e que recursos dispõe. Por último, nesta descrição inicial dos primeiros passos, temos que abordar um ponto importantíssimo, tá? O da descrição e do sigilo. Em um último ponto, tá? Dessa introdução, ser discreto, sem alarde ou chamar a atenção. Este ponto cabe à observação de pessoas são vistas e observadas o dia todo, o tempo todo, no mundo inteiro. Tá? Então, não é que eu estou fazendo, ninguém está me vendo. É mentira. Sempre tem alguém vendo ou observando. Se ninguém está vendo, você tem a sua consciência que te observa. Em um mundo cheio de câmeras, vizinhos, inseguranças, medos e incertezas, ser discreto é quase uma utopia. Porém, é necessário para um preparador seja o mais discreto e invisível possível. Esta realidade se depara a necessidade de não gerar curiosidade ou atenção desnecessária para você e seu grupo. Você pode perguntar por quê? Porque pessoas comentam e compartilham as informações com outras e nem sempre as outras são corretas. E pode-se aproveitar de momentos de desespero, pânico e crise para roubar e atacar você e sua família e seu grupo para conseguir recursos que elas mesmas não reservaram
e buscam junto a outras pessoas por meio de saques e lojas. Todo mundo já ouviu falar da metáfora da formiga e da cigarra, né? Então é bem isso aí. Existe uma técnica própria do sobrevivencialismo e dos preparadores, conhecida como estratégia ou diretiva Grayman, o homem cinza. Aqui eu tenho algumas fotos, tá? Ninguém consegue ficar totalmente escondido. Essa primeira foto tem as pessoas andando. A identificação facial por câmera hoje é uma realidade, tá? Se você olhar para uma câmera e ela estiver ligada a um dispositivo de identificação facial, já era. A outra foto aqui eu tenho uma referência aos Vingadores, né? Eles estão disfarçados. Olha o homem do lado do Capitão América. Não tem uma similaridade de posição? Então, descrição sem chamar a atenção, tá? Eu procuro um homem de boné, de barba, de óculos. São diversos. Não adianta eu me destacar, tá? Quem destaca é a escola de samba. Ele destaca de escola de samba. Eu preciso ser comum. A diretiva do Homem Cinza tem sido empregada por anos por agentes de segurança, espiões, agentes de inteligência e operadores privados mundo afora, quando são obrigados a sobreviver atrás das linhas inimigas ou em áreas hostis. Uma grande estratégia a ser adotada por todo sobrevivencialista que não queira se tornar um alvo fácil. O que isso tem a ver comigo? Eu vou lá e vou no mercado e compro um estoque de água, comida e tudo mais. Abro o portão de casa, vou descarregando. Oi vizinho, tudo bem? Foi no mercado comprar umas coisas aqui pra mim. O cara tá vendo a sua quantidade de comida. Ele olha que você tem estoque. Acontece um percalço. Ele fala, olha, fulano comprou comida pra caramba umas 2 semanas atrás. Então ele não comeu tudo, ele tem. Vou bater na porta dele. Não há um conjunto de regras, manuais, aulas ou meios que possibilite aprender a ser um homem cinza. Ser um cinzento está além dos dogmas. Está além da simples camuflagem. Transpôs o conceito de mimetismo visual e não só, mas um método de segurança. As diretrizes do Homem Cinza são um sistema vivo, complexo e adaptável, que visa dissimular, ocultar habilidades, capacidades, intenções, estratégias e ações dos agentes operadores. Ou seja, algumas pessoas elas nascem discretas, outras pessoas nascem indiscretas. Tá? A pessoa chega e sai, você malemar sabe que ela passou por ali. Algumas pessoas nem chegou, você sabe que ela está chegando. Então, isso é importante. Uma proposta para diminuir a probabilidade de confronto, de modo geral, seja operando em ambiente comum ou em ameaças não definidas, a ideia principal é ser visto, mas não notado, ou sem ser notado pela própria imagem ou ação. O objetivo total da simulação de um operador em ambiente. Gente, ficou um pouco confuso, mas é assim. A proposta é diminuir a probabilidade de confronto. Eu não posso entrar em confronto, não quero ser visto, não quero ser notado, seja em que ambiente for. Então eu tenho que me mimetizar ao meio, tem que interagir ao meio. Não adianta, como as fotos mostram aí, eu me destacar. A mocinha de vermelho à direita, olha o tamanho de segurança dela. Se ela estivesse sozinha e eu não soubesse que ela é uma celebridade, ela não me chamaria atenção. Mas mesmo que eu não saiba que ela é uma celebridade, se eu olhar esse monstro do lado dela, o tamanho dessa criatura, ela vai me chamar atenção, vai me chamar mais atenção o cara do que ela. Né? A mocinha está andando com um armário. Ou seja, já chamou atenção. Eu estou aqui com a outra moça embaixo. Tem um cara com fone de ouvido segurando um guarda-chuva para ela ou com a cara de poucos amigos. É um segurança. Essa pessoa é importante. Agora, o casal de cima, né, é uma celebridade com segurança, está mais discreto. Pode ser o namorado dela, pode não ser. E já vou ficar na dúvida. E do lado, as duas asiáticas, quem é segurança de quem? Vou deixar essa pergunta para vocês. Tá? Não é porque a moça de rosa está carregando uma bolsa carta de salto alto que ela é a contratante. Tá? Não é porque a outra moça está vestida social que ela é a contratada. Ou seja, a ideia é essa, gerar a dúvida. Tá? Postura pessoal entrega. Então é uma coisa boa de se pensar. Abaixo estão os 12 conceitos da vida que regem meu dia a dia. Difíceis de entender,
assimilar, aceitar e até digerir, até você ser alvo de ataques, agressões de pessoas mal intencionadas, desesperadas e sem esperança. Essas fotos embaixo contrapõem a foto da página anterior. Lá as pessoas são discretas, aqui as pessoas são altamente indiscretas. Dependendo do ambiente, né, o nível de ameaça é diferente. Se não for visto, não existe e não pode ser atingido. Isso é uma regra. Eu não posso atingir o que eu não estou vendo. Não há inimigos, todos são inimigos em potencial. Poxa vida, que droga, que loucura é essa? Numa situação extrema, tá? Eu não posso pensar em escolher o inimigo. Tá? Isso, a oportunidade não faz o ladrão nasce feito, a oportunidade só demonstra quem ele é. Ser forte e focado não é uma opção, é uma regra. Bondade e lealdade podem ser confundidas com fraqueza. Negar ajuda a alguém pode ser perigoso tanto quanto ajudar. Olha, meu vizinho bateu, estou morrendo de fome, dei lá uma cesta básica para ele. Acabou aquela, vai bater de novo. Eu vou dar mais uma. E eu estou desfalcando no meu estoque. O dia que eu negar, ele reage de forma agressiva. A cigarra e a formiga. Seja simples, menos é mais. Exatamente isso. Espere sempre o melhor, porém esteja preparado para o pior. Prefira a paz à razão. Fale com todos, ande com poucos, confie somente em Deus. Isso aqui para quem acredita na doutrina cristã, tá? Seja ele de qual vertente religiosa for. E mesmo que você não acredite em Deus, tá? Em alguma coisa você acredita. Então tenha fé. Esteja preparado, seja discreto, ande pelas sombras, mas olhe sempre à luz. O que isso quer dizer? Eu tenho que ser menos visto, não posso ser o pavão, eu tenho que ser discreto. Foco e atenção nos detalhes são primordiais, pense antes de fazer. Tenha sempre um plano alternativo, amplie suas opções. Tem um plano A, B, C, D, sempre tem opções. Dentro do conceito do sobrevivencialismo, segurança, tá? E todas as outras atividades são ações que devemos ou podemos desenvolver. Creio que esse seja um bom começo. Aprender a entender o que está se abrindo à nossa frente e poder nomear e classificar tais ações. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu tenho que entender aonde eu estou me metendo assistindo esse vídeo e tentando começar isso. Aprender a entender o que está se abrindo na minha frente, nomear e classificar tais ações. Eu tenho que entender esses conceitos. Assim, essa primeira etapa deixa claro que passos importantes e com muita calma, cautela e disposição devem ser dados. Na próxima etapa, iremos dar continuidade ao tema e seu desenvolvimento. Tá? Aí eu deixo um forte abraço para vocês, fiquem bem seguros. Acompanhando, eu tenho uma frase aqui de um psicólogo húngaro, que o nome eu apanhei pra caramba para aprender a falar, mas eu acho que eu ainda erro. É o Miláhi Csikszentmihalyi, eu acho que é isso, mas vamos deixar só pelo Miláhi, que eu não passo tanta vergonha. É um psicólogo húngaro, criador da teoria de fluxo, teoria de flow. De todas as virtudes que podemos aprender, um recurso muito útil, talvez o mais necessário para a sobrevivência e provavelmente para uma melhor qualidade de vida, é a capacidade de transformar a adversidade em um desafio que pode proporcionar prazer. Tá? Isso é para a vida. Tá? Se toda adversidade ela for resolvida com sofrimento, desespero e não se tirar nada útil dela, vai ficar difícil. Então, a capacidade de transformar a adversidade em um desafio que pode proporcionar prazer é importantíssimo. Se vocês jogam xadrez, vocês podem me entender melhor. Diante de um cheque, fugir do cheque e dar um checkmate é prazeroso. Nunca desista. E é o que eu peço para vocês. Nossos parceiros e contatos. Agradeço de coração a atenção de vocês para a nossa primeira etapa.
Fiquem com Deus, fiquem bem e seguros. Você está no canal Preparador Anônimo. Até a próxima.